O telefone tocou às 3 da manhã. Minha neta chorava desesperada. Vovó, o homem no meu quarto voltou. Ele tá rindo. Corri sem pensar 2 vezes, mas quando cheguei só vi o armário vazio. Sentei ao lado dela para tentar acalmá-la e então ouvi um barulho vindo debaixo da cama. Me abaixei devagar e no mesmo instante meu corpo inteiro gelou. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Era um celular. Um celular que eu conhecia muito bem porque tinha visto Roberto mexer nele 1000 vezes durante o jantar, sempre sorrindo para a tela como se guardasse algum segredo. Meu genro, o homem que minha filha Isabela apresentou como a salvação da nossa família, estava ali, escondido embaixo da cama da minha netinha de 10 anos. Peguei o aparelho com as mãos tremendo e olhei para Elisa. Ela estava encolhida no canto da cama, abraçando o travesseiro como se fosse a única coisa no mundo que pudesse protegê-la. Seus olhinhos castanhos, que antes brilhavam quando me via chegar da feira com doces, agora estavam vermelhos e cheios de um medo que eu nunca tinha visto em criança nenhuma. Minha princesa, sussurrei, sentando ao lado dela e escondendo o celular nas costas. O que aconteceu aqui? Ela balançou a cabeça, mordendo o lábio inferior até quase sangrar. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia mandar o papai me buscar. A voz dela saiu tão baixinha que eu quase não conseguia entender. E o papai vai me bater de novo, né, vovó? Como batia na mamãe. Senti o mundo girar. Martim, o ex-marido da Isabela, tinha sido um demônio na vida das duas. Por 3 anos, vi minha filha chegar em casa com roxos disfarçados de maquiagem, sempre com uma desculpa diferente. Caí da escada, bati na porta do carro, tropecei na calçada. Até que uma noite, ela apareceu na minha porta com Elisa no colo, os 2 olhos roxos e o lábio partido, implorando para ficar. Nunca mais, filha, eu tinha prometido. Aqui vocês estão seguras. E agora? Agora eu estava descobrindo que o perigo tinha entrado na minha própria casa, disfarçado de salvação. Elisa, escuta a vovó, falei, segurando o rostinho dela entre as minhas mãos. Ninguém nunca mais vai te machucar. Ninguém. Mas preciso que você me conte o que o Roberto fez. Ela começou a chorar mais forte, e meu coração se despedaçou. Ele disse que era só um joguinho, ela murmurou. Que era para eu ficar quietinha, senão ia estragar a felicidade da mamãe. Ele falou que a mamãe ia ficar muito triste se soubesse, e que ela podia até morrer de tristeza. Morrer de tristeza. Que filho da mãe mais desgraçado. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar a raiva que estava crescendo no meu peito como um incêndio. Aos 68 anos, eu já tinha visto muita coisa ruim nessa vida. Tinha enterrado meu marido, ajudado minha filha a fugir de um casamento violento, trabalhado de sol a sol para sustentar essa casa velha de madeira, que era tudo o que tínhamos. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para isso. Há quanto tempo isso vem acontecendo, minha flor? Desde que ele veio morar aqui, ela respondeu, limpando o nariz na manga do pijama. Ele vem no meu quarto quando a mamãe tá dormindo. Diz que é nosso segredinho especial. Roberto tinha se mudado para cá há 4 meses. 4 meses que minha neta estava sofrendo em silêncio, enquanto eu dormia no quarto ao lado, sem desconfiar de nada. O som da porta de casa se abrindo me fez congelar. Passos pesados na sala. Era ele voltando, provavelmente de alguma bebedeira com os amigos. Sempre chegava tarde e bêbado nas sextas-feiras, mas Isabela relevava porque, pelo menos, ele não batia como o Martim. Se ela soubesse que existem formas de machucado que não deixam marca roxa na pele... Fica aqui comigo, sussurrei para Elisa, escondendo o celular embaixo do colchão. Não sai desse quarto. Ouvi Roberto subindo as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O cheiro de cerveja e cigarro chegou até nós antes mesmo dele aparecer na porta. Quando ele viu a luz acesa, parou na soleira, com aquele sorriso falso que eu estava começando a odiar. Dona Carmen, tudo bem? Ele era um homem de estatura média, cabelo sempre bem penteado, roupas sempre passadinhas. O tipo de genro que qualquer sogra ficaria orgulhosa de apresentar para as vizinhas. A Elisa tá doente?
Pesadelo, respondi seca, me levantando devagar. Ela teve um pesadelo bem feio. Ele deu um passo para dentro do quarto e eu vi Elisa se encolher ainda mais na cama. Posso ajudar? Sou professor. Sabe lidar com criança assustada. Professor. Ele trabalhava na escola municipal, ensinava crianças da idade da Elisa. Quantas outras estariam passando pelo mesmo terror que minha neta? Não precisa não, falei, me colocando entre ele e a cama. Já tá tudo resolvido. Roberto me olhou com aqueles olhos escuros que eu antes achava bondosos, mas agora conseguia ver a frieza por trás. Tem certeza? A senhora parece meio tensa. Se ele soubesse que eu estava segurando todas as forças do mundo para não arrancar os olhos dele com as próprias unhas naquele momento. Só cansada, a senhora sabe como é, né? Idade chegando. Ele ficou parado na porta por mais alguns segundos, como se estivesse calculando alguma coisa. Depois sorriu de novo, daquele jeito que fazia minha filha suspirar apaixonada. Então tá bom. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, Elisa. Ele acenou para minha neta e ela apenas puxou o cobertor por cima da cabeça. Quando ouvi a porta do quarto dele se fechar, respirei aliviada. Mas sabia que aquela noite estava longe de acabar. Sentei de novo na cama da Elisa e tirei o celular de debaixo do colchão. Precisava de provas. Não podia simplesmente acusar o homem sem ter algo concreto para mostrar. Isabela nunca ia acreditar. A comunidade inteira adorava Roberto. Ele era o professor querido, o padrasto dedicado, o genro perfeito que ajudava nas contas de casa e levava flores para minha filha todo domingo. Mas eu tinha que tentar abrir aquele celular. Vovó, Elisa chamou baixinho. Você não vai contar para a mamãe, né? Olhei para ela, tentando esconder a dor que estava sentindo. Por que você não quer que eu conte, minha flor? Porque ela vai ficar brava comigo. Ela disse que eu tinha que ser boazinha com o Roberto, que ele era a nossa salvação. Elisa puxou o cobertor até o queixo. E ela tá tão feliz agora, vovó? Não quero que ela fique triste de novo como quando estava com o papai. E você? O que faria se seu filho também se recusasse a te olhar nos olhos quando você tentasse protegê-lo? A madrugada passou devagar. Fiquei ali, segurando a mão da Elisa até ela adormecer, o celular queimando na minha outra mão. Pensei em Roberto dormindo tranquilo no quarto ao lado, em Isabela que nem desconfiava do que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Pensei em todas as vezes que vi Elisa quieta demais no jantar. Todas as vezes que ela evitava ficar sozinha com Roberto, todos os sinais que eu deveria ter percebido. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Levantei devagar, beijei a testa da minha neta e sussurrei. Vovó vai resolver isso, minha princesa. Prometo. Desci para a cozinha e peguei a faca de descascar batata. Não era para fazer o que você está pensando. Era para tentar abrir o celular. Tinha visto meu neto mais velho fazer isso uma vez, quando esqueceu a senha do aparelho dele. Depois de meia hora tentando, consegui entrar. E o que vi me fez correr para o banheiro para vomitar. Fotos, dezenas de fotos, de crianças, da minha Elisa, de outras meninas que eu reconheci da vizinhança. Mensagens trocadas com outros homens, combinando encontros, trocando imagens. Um grupo inteiro de demônios se organizando para destruir a inocência de crianças. Sentei no chão frio do banheiro e chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Mas dessa vez não era só tristeza. Era raiva. Uma raiva que queimava por dentro e me dava força. Isabela desceu para tomar café às 7 da manhã, como sempre. Cabelo escovado, batom no lugar, sorrindo daquele jeito que ela só sorria depois que conheceu Roberto. Há muito tempo não via minha filha feliz assim. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Não muito, respondi servindo o café. A Elisa teve pesadelo de novo. Isabela suspirou, mexendo açúcar na xícara. Coitadinha. Deve ser por causa da mudança. Criança demora para se acostumar com casa nova, gente nova. Ela sorriu de novo. Mas o Roberto é tão carinhoso com ela. Tenho certeza que com o tempo ela vai se apegar a ele como a um pai de verdade. Se apegar a ele como a um pai de verdade. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Isabela, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Você já reparou se a Elisa fica
Diferente quando está sozinha com o Roberto? Minha filha me olhou franzindo a testa. Diferente como? Mais quieta, mais retraída. Mãe, pelo amor de Deus! Isabela pousou a xícara na mesa com mais força do que necessário. O Roberto é um santo. Você viu como ele cuidou de nós quando chegamos aqui? Como ele ajuda com as contas? Como trata a Elisa bem? Eu sei, filha, mas... Mas nada. Ela se levantou, pegando a bolsa. Você não gosta dele porque não quer ver ninguém no lugar do papai. Mas o papai morreu, mãe. E eu tenho o direito de ser feliz de novo. Isso doeu. Doeu porque tinha um fundo de verdade. Eu realmente não queria ver ninguém no lugar do meu marido. Mas não era por isso que estava desconfiando do Roberto. Só estou preocupada com a Elisa. A Elisa está ótima. Está numa casa segura, com uma família estruturada, longe do pai violento. Isabela beijou minha testa. Você que está exagerando nas preocupações. Deve ser coisa da idade mesmo. Coisa da idade. Todo mundo sempre culpava a idade quando uma mulher levantava suspeitas que incomodavam. Roberto desceu pouco depois, já vestido para o trabalho. Gravata azul, cabelo penteado, perfume discreto, o professor exemplar. Bom dia, dona Carmen. Ele se aproximou para dar um beijo no meu rosto, como fazia todas as manhãs desde que se mudou para cá. Dessa vez, me afastei. Bom dia. Se ele notou minha frieza, não demonstrou. Apenas sorriu e pegou a mochila escolar. Vou dar aula para a turma da Elisa hoje. Sempre fico feliz quando posso ensinar ela e os coleguinhas. Ensinar. Que palavra horrível na boca dele. Roberto, chamei quando ele já estava quase saindo. Esqueceu alguma coisa? Ele se virou confuso. O quê? Tirei o celular do bolso do avental e mostrei para ele. Isso. A mudança no rosto dele foi instantânea. O sorriso sumiu, os olhos se estreitaram e, por um segundo, eu vi o monstro que se escondia atrás da máscara de homem respeitável. Onde você achou isso? Embaixo da cama da Elisa. Cada palavra saiu da minha boca como uma pedra. Onde você esqueceu ontem à noite? Roberto ficou parado por alguns segundos, me encarando. Depois, devagar, recuperou o sorriso. Deve ter caído do meu bolso quando fui dar boa noite para ela. Você sabe como sou distraído. Ele estendeu a mão. Obrigado por achar. Não. Como? Eu disse não. Segurei o celular com mais força. Esse celular vai para a polícia. Roberto deu um passo na minha direção e, pela primeira vez desde que o conheci, senti medo dele. Medo real. Dona Carmen, acho que a senhora não entendeu a situação. A voz dele mudou completamente. Ficou baixa, perigosa. Esse celular tem informações pessoais importantes. Do meu trabalho, não pode sair de casa. Informações pessoais. Eu ri, mas não tinha nada de engraçado. É assim que você chama as fotos da minha neta? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já vivi. Roberto me olhava como se estivesse calculando suas opções. Eu podia quase ver a mente dele trabalhando, procurando uma saída. A senhora está muito confusa, ele disse finalmente. Muito confusa e fazendo acusações muito graves. Talvez seja melhor conversar com a Isabela sobre isso. Pode conversar, mas esse celular vai para a polícia hoje mesmo. Roberto sorriu de novo, mas agora era um sorriso gelado, ameaçador. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Tem certeza que quer destruir a felicidade da sua filha? Porque é isso que vai acontecer se espalhar mentiras sobre mim. Mentiras. Ele chamou aquilo de mentiras. Sai da minha casa, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Essa não é só sua casa, dona Carmen. É casa da Isabela também. E da Elisa. E elas precisam de mim. Ele pegou a mochila. Quando a senhora se acalmar, a gente conversa direito. Mas cuidado com as palavras que usa. Difamação é crime. Depois que ele saiu, fiquei parada na cozinha por muito tempo, segurando o celular e tremendo. Não de medo, mas de raiva pura. Esse homem tinha abusado da minha neta por meses, estava chantageando uma criança de 10 anos e ainda tinha coragem de me ameaçar. Mas eu não ia me intimidar. Tinha tomado uma decisão e ia até o fim. Fui até o quarto da Elisa e encontrei ela acordada, sentada na cama e mexendo nos dedinhos nervosamente. Vovó, ele ficou bravo? Não importa se ele ficou bravo ou não, minha flor.
Sentei ao lado dela. O que importa é que a vovó vai proteger você. Sempre. Mas e se ele disser para a mamãe que eu menti? E se ela não acreditar em mim? Essa era a minha maior preocupação também. Isabela estava cega de paixão por Roberto. Via nele a estabilidade que nunca teve, a segurança que Martim nunca deu. Como ia reagir quando descobrisse que seu príncipe encantado era um predador? Vamos descobrir juntas, falei, abraçando minha neta. Mas primeiro, a vovó precisa ir na polícia. O delegado era um homem de meia-idade chamado Henrique, que conhecia Roberto dos tempos de escola. Quando mostrei o celular e contei o que tinha descoberto, ele me olhou como se eu fosse uma velha louca. Dona Carmen, o Roberto é um cara respeitado aqui na cidade. Professor há 15 anos nunca deu problema nenhum. Henrique balançou a cabeça. A senhora tem certeza que não está confundindo as coisas? Tenho certeza do que vi nesse celular. E onde está o aparelho agora? Hesitei. Roberto tinha conseguido pegá-lo de volta quando voltou para casa na hora do almoço. Disse para Isabela que eu estava confusa e tinha pegado o celular dele por engano. Minha filha me repreendeu na frente dele e fez questão de devolver o aparelho. Ele pegou de volta. Entendo. Henrique cruzou os braços. Então a senhora não tem prova nenhuma do que está falando. Tenho a palavra da minha neta. A palavra de uma criança de 10 anos contra a de um professor respeitado. Ele suspirou. Dona Carmen, a senhora já pensou que a menina pode estar inventando isso para chamar atenção? Criança faz isso às vezes quando tem padrasto novo. Saí da delegacia com vontade de quebrar tudo. Como era possível que ninguém acreditasse em mim? Como era possível que a palavra de um homem valesse mais que o sofrimento de uma criança? Quando cheguei em casa, encontrei Isabela esperando na sala, com uma expressão que eu não via desde os piores dias com Martim. Mãe, precisamos conversar. Mãe, precisamos conversar. As palavras da Isabela ecoaram pela sala como uma sentença de morte. Ela estava sentada no sofá, as mãos cruzadas no colo, com aquela postura tensa que eu conhecia muito bem dos tempos do Martim. A diferença era que agora a raiva não estava direcionada ao marido violento, mas a mim. Roberto me contou o que aconteceu hoje de manhã. Ela nem esperou eu me sentar. Mãe, como você pôde fazer uma coisa dessas? Sentei devagar na poltrona em frente a ela, sentindo o peso dos meus 68 anos nos ombros. Que coisa, filha? Não finge que não sabe. Você pegou o celular dele escondido, foi na delegacia inventar mentiras. Isabela se levantou, começando a andar de um lado para o outro. O Henrique já ligou para o Roberto. Todo mundo na cidade já está comentando. Todo mundo na cidade. Em uma cidade pequena como a nossa, as notícias voavam mais rápido que passarinho. E eu sabia muito bem como funcionava. A palavra do professor respeitado contra a da velhinha confusa. Não inventei mentira nenhuma, Isabela. Ah, não? Ela parou na minha frente, os olhos brilhando de raiva. Então você realmente acredita que o Roberto, o homem que salvou nossa família, que nos deu uma casa, estabilidade, amor, você realmente acredita que ele faria mal para a tia Elisa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma faca. Como explicar para uma mãe que o homem que ela ama é um monstro? Como quebrar o coração de alguém que já foi quebrado tantas vezes? Isabela, senta aqui comigo. Bati no braço da poltrona. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Você está com ciúme porque finalmente encontrei alguém que me faz feliz. Ela cruzou os braços. Desde que o papai morreu, você não suporta ver outro homem nesta casa. Isso doeu mais do que eu esperava. Não porque fosse verdade, mas porque mostrava o quanto minha filha estava cega. Filha, ontem à noite a Elisa me ligou às 3 da manhã, desesperada, dizendo que tinha um homem no quarto dela. Pesadelo, mãe. Criança tem pesadelo. Eu pensei que fosse pesadelo também, até encontrar o celular do Roberto embaixo da cama dela. Isabela ficou quieta por alguns segundos, mas depois balançou a cabeça com força. Ele explicou isso. O celular caiu do bolso quando foi dar boa noite para ela. E as fotos, Isabela? Que fotos? As fotos da Elisa e de outras crianças. Minha voz saiu baixa, carregada de dor. Vi tudo antes dele pegar o celular de volta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela me olhava como se eu tivesse falado em outra língua.
Depois, devagar, ela começou a rir. Um riso sem humor, gelado. Mãe, pelo amor de Deus, você está ouvindo o que está falando? Roberto fotografando crianças? Ela passou a mão pelo cabelo. Você precisa de ajuda médica. Ajuda médica. Sempre que uma mulher falava algo que incomodava, precisava de ajuda médica. Isabela, sua filha está sofrendo. Minha filha está bem, está melhor do que nunca. Isabela gritou. E eu ouvi passos no andar de cima. Elisa certamente estava ouvindo tudo. Ela tem um pai agora, uma família estruturada. Você que está tentando destruir isso. Por que eu faria isso? Porque você não consegue aceitar que eu sou feliz sem depender de você. As palavras saíram como tiros. Porque você quer que eu fique aqui para sempre, cuidando da senhora, sem vida própria. Cada palavra era uma facada. Mas o que mais doía era saber que parte daquilo Isabela realmente acreditava. O som da porta da frente se abrindo interrompeu nossa conversa. Roberto entrou com aquele sorriso que eu agora sabia ser falso, carregando flores amarelas para Isabela. Oi, amor. Ele beijou o rosto da minha filha e me cumprimentou com um aceno. Dona Carmen. A naturalidade dele me deixou enjoada. Como alguém podia ser tão calculista? Oi, meu bem. Isabela sorriu para ele, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros. Estava conversando com a mamãe sobre hoje de manhã. Roberto suspirou, fazendo uma expressão de tristeza que parecia ensaiada. Eu entendo, Dona Carmen. A senhora está preocupada com a família. É natural. Ele se sentou ao lado de Isabela, pegando a mão dela. Mas talvez seja a hora de conversar com um médico. Às vezes a idade traz algumas confusões. A idade. O médico. Todas as armas usadas para silenciar mulheres que ousavam questionar homens respeitáveis. Não estou confusa, falei, olhando diretamente nos olhos dele. Sei muito bem o que vi. Mãe, para. Isabela apertou a mão de Roberto. Chega. E você, Roberto? Continuei, ignorando minha filha. Tem dormido bem? Sem pesadelos? Ele sorriu de novo, mas dessa vez eu vi uma rachadura na máscara. Durmo muito bem, obrigado. Consciência limpa. Que bom. Porque pesadelo de criança é uma coisa terrível, né? Especialmente quando não é pesadelo. Mãe! Isabela se levantou de novo. Chega! Ou você para com essas acusações absurdas, ou o quê? Ou a senhora vai ter que procurar outro lugar para morar. As palavras saíram da boca da minha filha como uma bofetada. Essa é minha casa também agora, minha e do Roberto, e não vou permitir que destrua minha família. Roberto se levantou também, pousando a mão no ombro de Isabela. Calma, o amor. Tenho certeza que a Dona Carmen vai entender. Ele me olhou com aqueles olhos que eu agora sabia serem perigosos. Não é mesmo, Dona Carmen? Era uma ameaça clara. Aceite a situação ou perca sua filha e sua neta. Entendo perfeitamente, respondi, me levantando também. Entendo que vocês não querem ouvir a verdade. A verdade é que você está doente. Isabela gritou, e dessa vez ouvi uma porta se fechar em cima. Elisa tinha ouvido. A verdade é que está inventando mentiras horríveis sobre um homem bom, porque não consegue aceitar que eu seja feliz. Tá bom, filha. Subi as escadas devagar, sentindo cada degrau como uma montanha. Vou para o meu quarto. E pensa no que eu falei, Isabela gritou atrás de mim. Ou aceita a situação, ou procura outro lugar. Quando cheguei no corredor, vi a porta do quarto da Elisa entreaberta. Bati devagar. Pode entrar, vovó. Ela estava sentada na cama, abraçando um urso de pelúcia que eu tinha dado no aniversário dela. Os olhos estavam vermelhos de chorar. Ouviu a conversa, né? Ela assentiu. A mamãe está muito brava com a senhora. Sentei na cama ao lado dela, puxando-a para um abraço. E você? O que pensa sobre isso tudo? Elisa ficou quieta por muito tempo. Depois sussurrou. Tenho medo que a senhora vá embora e me deixe sozinha com ele. Meu coração se despedaçou. Vovó nunca vai te deixar sozinha, minha flor. Nunca. Mas a mamãe disse que... Não importa o que a mamãe disse. Vovó vai encontrar um jeito de proteger você. Como? A voz dela saiu tão pequena que quase não ouvi. Ninguém acredita na gente. Era verdade. O delegado não acreditou.
Isabela não acreditou. A cidade inteira estava do lado de Roberto. Como uma velha de 68 anos ia conseguir provar que um professor respeitado era um predador? Não sei ainda, respondi honestamente. Mas vou descobrir. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava ouvindo cada barulho da casa, cada rangido do assoalho velho. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor, devagar, silenciosos, mas eu conhecia cada som dessa casa. Alguém estava andando em direção ao quarto da Elisa. Me levantei sem fazer barulho e abri a porta do meu quarto bem devagar. A luz da lua entrava pela janela do corredor, criando sombras estranhas nas paredes. Vi uma silhueta parada na porta do quarto da minha neta. Roberto. Ele estava apenas observando, parado ali, olhando para dentro do quarto onde uma criança de 10 anos dormia. Quanto tempo ele ficava ali? Quantas vezes eu não tinha visto porque dormia profundamente? Roberto! Minha voz cortou o silêncio como uma lâmina. Ele se virou devagar, sem demonstrar surpresa ou constrangimento. Como se fosse a coisa mais natural do mundo estar espiando uma criança dormindo às 2 da manhã. Dona Carmen, também não consegue dormir? O que você está fazendo aí? Ouvi um barulho. Vim ver se estava tudo bem. Ele sorriu, mas na penumbra do corredor parecia mais sinistro que amigável. A senhora sabe como é. Padrasto tem que cuidar. Cuidar. Que palavra nojenta na boca dele. Ela está dormindo. Não precisa de cuidado nenhum. Tem razão. Ele deu alguns passos na minha direção e eu instintivamente recuei. Aliás, precisamos conversar. Com calma. Não temos nada para conversar. Acho que temos, sim. A voz dele ficou mais baixa, mais ameaçadora. A senhora está criando problemas desnecessários, Dona Carmen, para todos nós. O único problema aqui é você. Roberto riu baixinho, um som que me fez arrepiar. A senhora realmente acredita que alguém vai levar a sério a palavra de uma velha confusa contra a minha? Talvez não, respondi, mas vou tentar até o último dia da minha vida. Cuidado, Dona Carmen. Ele se aproximou mais um passo. Acidentes acontecem, especialmente com pessoas da sua idade. Era uma ameaça clara. Ele estava me ameaçando de morte na porta do quarto da minha neta. Está me ameaçando? Estou só conversando. Roberto sorriu de novo. Mas a senhora devia pensar melhor antes de espalhar mentiras. Pode ser perigoso. Na manhã seguinte, Roberto saiu cedo para trabalhar, como sempre. Isabela estava fria comigo, falando apenas o necessário. Depois que elas saíram, fiquei sozinha na casa, pensando. Precisava de ajuda, mas não sabia onde encontrar. Foi então que me lembrei da doutora Mariana, a psicóloga que atendia no posto de saúde. Tinha ouvido falar que ela trabalhava com casos de abuso infantil. O posto de saúde ficava do outro lado da cidade, mas peguei o ônibus e fui. Doutora Mariana era uma mulher jovem, de uns 30 anos, cabelo cacheado e olhos gentis. Quando expliquei a situação, ela me ouviu com atenção, sem me interromper ou questionar. Dona Carmen, ela disse quando terminei, o que a senhora está descrevendo são sinais clássicos de abuso sexual infantil. Ouvir aquelas palavras de uma profissional me deu um alívio misturado com desespero. Alívio porque alguém finalmente estava levando minhas suspeitas a sério. Desespero porque confirmava meus piores medos. Mas o que eu posso fazer? Ninguém acredita em mim. Precisamos que a Elisa fale, mas ela precisa se sentir segura para isso. Doutora Mariana pegou alguns papéis e lápis de cor. Às vezes as crianças conseguem expressar através de desenhos o que não conseguem falar, mas a mãe dela não vai deixar eu trazer ela aqui. Então vamos até ela. Doutora Mariana sorriu. Posso fazer uma visita domiciliar. É protocolo em casos suspeitos de abuso. Hoje à tarde, se a senhora concordar. Mas preciso avisar que se confirmarmos o abuso, vou ter que acionar o conselho tutelar. Conselho tutelar. Isso significava que Elisa poderia ser retirada de casa. Significava que tudo ia virar de cabeça para baixo. É o melhor para ela, falei, mais para mim mesma do que para a doutora. Quando cheguei em casa, Isabela e Elisa já estavam lá. Minha filha continuava me ignorando, mas percebi que ela estava tensa. Isabela, chamei quando ela passou pela sala. Preciso falar com você. Não tenho nada para falar com a senhora. É importante, sobre a Elisa. Ela parou, se virando devagar.
O que tem a Elisa? Uma psicóloga vai vir aqui hoje à tarde, para conversar com ela. A mudança no rosto da Isabela foi instantânea. Como assim uma psicóloga? Quem chamou psicóloga? Eu chamei. A senhora não tinha direito, Isabela gritou. Não pode chamar psicóloga para a minha filha sem a minha autorização. Posso sim, e chamei. Me levantei, encarando minha filha. Porque alguma coisa está errada com a Elisa, e você não quer ver. Não está errada coisa nenhuma. A Elisa está bem. Está bem? Ri sem humor. Quando foi a última vez que você viu sua filha sorrindo? Quando foi a última vez que ela brincou? Que comeu direito? Isabela ficou quieta, e eu vi uma sombra de dúvida passar pelo rosto dela. Isso é só fase. Adaptação. Adaptação a quê, Isabela? A ter um pai, a ter uma família estruturada. Ou adaptação a ser abusada pelo homem que você trouxe para dentro de casa. O tapa veio tão rápido que eu nem vi. Senti apenas o ardor no rosto e o gosto de sangue na boca. Nunca mais, Isabela sussurrou, a mão ainda levantada. Nunca mais fale uma coisa dessas. Limpei o sangue do lábio com a manga da blusa, olhando para minha filha. A mesma filha que eu tinha protegido do Martim, que tinha acolhido quando ela chegou espancada na minha porta. Tá bom, falei calmamente. Não vou falar mais nada, mas a psicóloga vem mesmo assim. Isabela saiu de casa batendo a porta. Provavelmente foi contar para Roberto o que estava acontecendo. Quando a doutora Mariana chegou, às 3 da tarde, encontrou apenas eu e Elisa em casa. Minha neta estava no quarto, quietinha como sempre ultimamente. Elisa, chamei subindo as escadas com a doutora. Tem uma pessoa aqui que quer conversar com você. Doutora Mariana se apresentou com gentileza, explicando que era psicóloga e que gostava de conversar com crianças. Elisa a olhava desconfiada, mas concordou em desenhar algumas coisas. Pode desenhar o que quiser, doutora Mariana disse, oferecendo os lápis de cor. Sua família, sua casa, seus amigos. Elisa pegou o lápis preto e começou a desenhar. Primeiro uma casa, depois algumas figuras. Uma maior, que parecia ser ela mesma. Outra figura feminina, que devia ser a mãe. Uma figura de mulher mais velha, que era eu. E então, ela pegou o lápis vermelho e desenhou uma figura masculina, mas não junto das outras. Essa figura estava separada, escura, com riscos vermelhos ao redor. Quem é esse homem, Elisa? Doutora Mariana perguntou suavemente. Elisa parou de desenhar, olhando para mim. Posso falar, vovó? Pode falar tudo, minha flor. É o Roberto, ela sussurrou. Ele vem no meu quarto à noite. Diz que é nosso segredo. Doutora Mariana continuou conversando com Elisa por mais meia hora, sempre com gentileza, nunca forçando. Minha neta foi contando, aos poucos, sempre sussurrando, os horrores que vinha sofrendo há meses. Quando terminou, doutora Mariana me chamou para conversar na sala, enquanto Elisa ficou no quarto. Dona Carmen, não há dúvida. A criança está sendo abusada sexualmente. Ela falava baixo, mas as palavras soavam como gritos no meu ouvido. Vou acionar o conselho tutelar imediatamente. E agora? Agora a Elisa não pode ficar sozinha com o Roberto, em hipótese alguma. Doutora Mariana pegou o celular. Onde está a mãe dela? Não sei. Saiu depois que eu contei que a senhora vinha. E o Roberto? Chega do trabalho daqui a pouco. Doutora Mariana olhou para mim com preocupação. A senhora consegue manter a Elisa segura até o conselho tutelar chegar? Consigo. Mas quando Roberto chegou em casa, meia hora depois, eu soube que ia ser mais difícil do que imaginava. Ele entrou pela porta com aquele sorriso falso, mas quando viu doutora Mariana guardando os papéis na pasta, o sorriso sumiu. Boa tarde, ele cumprimentou, mas eu podia ver a tensão no corpo dele. Algum problema? O senhor é Roberto? Doutora Mariana se levantou, com postura profissional. Sou. E a senhora é? Doutora Mariana, psicóloga do posto de saúde. Vim fazer uma avaliação da Elisa. Avaliação? Por quê? Roberto olhou para mim e vi raiva pura nos olhos dele. Ninguém me avisou de avaliação nenhuma. Não era necessário avisar, doutora Mariana respondeu calmamente. Mas agora sim é necessário conversar com o senhor. Amanhã na minha sala, às 9 da manhã. Conversar sobre o quê? O senhor sabe sobre o quê? E você conseguiria manter a calma sabendo que sua neta estava em perigo a poucos metros de distância?
Roberto ficou parado na sala, me encarando. O silêncio era ensurdecedor. Doutora. Mariana se despediu, dizendo que voltaria no dia seguinte com alguém do conselho tutelar. Quando a porta se fechou, Roberto se virou para mim devagar. A senhora assinou a sentença de morte da própria família, ele disse, a voz baixa e perigosa. A única pessoa que vai morrer aqui é sua reputação. Ele riu, mas era um riso sem humor. Minha reputação? Dona Carmen, a senhora não faz ideia de quem está mexendo. Faço ideia, sim. Estou mexendo com um pedófilo nojento que abusa de criança indefesa. A bofetada veio mais forte que a da Isabela. Senti o gosto de sangue na boca de novo, mas não recuei. Cuidado com as palavras, velha. Roberto se aproximou, o punho ainda fechado. Pode ser perigoso para sua saúde. Me mata, então. Falei, surpreendendo a mim mesma com a coragem. Mas mesmo morta, vou continuar protegendo minha neta. Ele ficou me olhando por longos segundos. Depois sorriu de novo, mas era um sorriso cruel. Não preciso matar a senhora, Dona Carmen. Basta esperar a Isabela chegar e contar para ela que sua mãe trouxe o conselho tutelar aqui. Que sua mãe quer tirar a filha dela. Roberto cruzou os braços. Aposto que ela vai escolher muito bem entre a filha e a mãe maluca. Quando Isabela chegou, 1 hora depois, Roberto já tinha preparado tudo. Contou para ela sobre a psicóloga, sobre o conselho tutelar, sobre as acusações absurdas que eu estava fazendo. Minha filha me olhou como se eu fosse um monstro. Mãe, como você pôde? Como você pôde chamar o conselho tutelar para tirar minha filha de mim? Isabela, a Elisa contou para a psicóloga. A Elisa é uma criança. Você manipulou ela. Isabela estava chorando agora, de raiva e desespero. Você colocou essas ideias na cabeça dela? Eu não manipulei ninguém. Claro que manipulou, porque não suporta me ver feliz. Isabela se virou para Roberto, que a abraçou teatralmente. Não vai conseguir, mãe. Não vai destruir minha família. Isabela, pelo amor de Deus, escuta o que sua filha está tentando te falar. Minha filha está confusa por causa da senhora. Isabela se soltou do abraço de Roberto e veio na minha direção. Amanhã mesmo a senhora sai desta casa. Não quero mais ver. E a Elisa? A Elisa fica comigo, com a família dela. Isabela limpou as lágrimas. E se a senhora tentar qualquer coisa, eu processo por alienação parental. Naquela noite, fiz as malas em silêncio. Não tinha para onde ir, mas não podia deixar Elisa sozinha naquela casa. Por volta da meia-noite, ouvi a porta do meu quarto se abrir devagar. Era Elisa, de pijama, segurando o urso de pelúcia. Vovó, é verdade que a senhora vai embora? Abri os braços e ela correu para mim. Preciso sair por uns dias, minha flor, mas vou voltar. E se ele... Se ele fizer coisa ruim comigo enquanto a senhora não estiver aqui? Era a pergunta que eu não queria ouvir, porque não tinha resposta. Elisa, escuta bem a vovó. Segurei o rostinho dela entre as minhas mãos. Se ele tentar alguma coisa, você grita. Grita bem alto para a mamãe ouvir. E se a mamãe não vier, você corre para a casa da vizinha, para qualquer lugar. Entendeu? Ela assentiu, mas viu medo nos olhos dela. E uma coisa mais importante, nada disso é culpa sua. Nada. O que ele faz é errado, e você não tem culpa de nada. Promete que vai voltar, vovó? Prometo. Na manhã seguinte, peguei minha mala pequena e saí de casa sem olhar para trás. Isabela nem se despediu. Roberto sorriu da janela do quarto dele, acenando como se fosse um vizinho cordial. Fui para a casa da minha irmã Marta, do outro lado da cidade. Ela me recebeu sem fazer perguntas, mas eu sabia que logo teria que explicar tudo. Carmen, o que aconteceu? Por que saiu de casa? Contei tudo para Marta. Ela me ouviu em silêncio, os olhos arregalando a cada detalhe. Meu Deus do céu, ela sussurrou quando terminei. E agora? O que você vai fazer? Não sei, mas não posso deixar a Elisa sozinha com aquele monstro. Mas se a Isabela não acredita em você, então vou ter que fazer ela acreditar. Mas como? Como convencer uma mulher apaixonada de que o homem que ela ama é um predador? Como mostrar para uma mãe que o padrasto que ela escolheu para a filha é um abusador? Passaram-se 3 dias sem notícias da Elisa. 3 dias que pareceram 3 anos. Eu ligava para casa, mas Isabela desligava quando ouvia minha voz. Mandava mensagens, mas ela não respondia.
No quarto dia, às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era Elisa, chorando desesperadamente. Vovó, ele... Ele disse que agora não precisa mais se esconder. Vovó, ele disse que agora não precisa mais se esconder. As palavras da Elisa atravessaram meu peito como facas. Minha netinha de 10 anos estava chorando desesperadamente do outro lado da linha. E eu estava aqui, na casa da Marta, sem poder fazer nada. Calma, minha flor, calma. Tentei manter a voz firme, mas minhas mãos tremiam segurando o telefone. Onde você está agora? No banheiro. Tranquei a porta. A voz dela saía entrecortada pelos soluços. Ele disse que a mamãe escolheu o lado dele, que agora pode fazer o que quiser comigo. Senti uma raiva tão grande que pensei que ia explodir. Roberto estava se aproveitando da minha ausência para torturar ainda mais uma criança indefesa. Elisa, escuta bem a vovó. Você vai sair do banheiro, vai para o quarto da mamãe e acorda ela. Agora. Ela não vai acreditar em mim, vovó. Ela disse ontem que se eu continuasse inventando mentiras, ia me mandar para um colégio interno. Colégio interno. Roberto estava colocando ideias na cabeça da Isabela, preparando o terreno para se livrar da única testemunha dos seus crimes. Não importa o que ela disse, você vai lá e conta tudo para ela. Se ela não escutar, você corre para a casa da vizinha. Tá bem, vovó. E Elisa? Sim? Você não está sozinha. Vovó vai voltar hoje mesmo. Depois que desliguei, sentei na beirada da cama e chorei. Chorei de raiva, de desespero, de impotência. Como uma criança de 10 anos podia estar passando por isso enquanto eu ficava aqui, parada, sem conseguir ajudar? Marta entrou no quarto, segurando 2 xícaras de café. Quem ligou tão cedo? A Elisa. Contei para ela sobre a ligação, sobre o que Roberto tinha falado. Carmen, você precisa voltar para lá. Agora. A Isabela não vai me deixar entrar. Então a gente força a entrada. Marta pousou as xícaras na cômoda. Eu vou com você. Não posso envolver você nisso, Marta. Você não está me envolvendo. Eu estou me envolvendo. Ela cruzou os braços com aquela cara determinada que eu conhecia desde pequena. Aquela menina é minha sobrinha neta também, e não vou deixar um demônio machucar ela. Pegamos o primeiro ônibus para o centro da cidade. Durante o trajeto, Marta me contou que tinha visto na padaria algumas mulheres comentando sobre Roberto. Algumas mães estavam desconfiadas do comportamento dele na escola. A Lúcia disse que a filha dela chegou em casa chorando depois da aula particular com ele. Marta sussurrou, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. E a menina dos Santos também anda estranha desde que começou a ter reforço com ele. Outras crianças. Claro que havia outras crianças. Predadores como Roberto nunca se contentam com uma única vítima. Por que elas não fizeram nada? Você sabe como é. Ninguém quer ser a primeira a falar. Todas com medo de estar imaginando coisas. Marta balançou a cabeça. Mas se você começar a falar, pode ser que elas tenham coragem também. Quando chegamos na minha antiga casa, encontramos movimento na porta. Havia um carro oficial estacionado na frente. O conselho tutelar tinha chegado. Corremos até a porta, onde encontramos uma assistente social conversando com Isabela na varanda. Minha filha estava pálida, os olhos vermelhos de chorar. Dona Carmen? A assistente social se apresentou como Fernanda. A senhora é a avó da Elisa? Sou. O que está acontecendo? Recebemos um relatório da doutora Mariana sobre suspeita de abuso sexual. Estamos aqui para avaliar a situação. Isabela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Agora está satisfeita? Vieram tirar minha filha de mim por causa das suas mentiras. Não são mentiras, Isabela. Onde está a Elisa? Perguntou Fernanda. No quarto dela, Isabela respondeu, mas sua voz estava estranha. Não quer sair desde cedo. E o senhor Roberto? Foi trabalhar. Isabela hesitou. Disse que ia conversar com o advogado. Advogado. Ele já estava se preparando para se defender. Fernanda subiu as escadas conosco. Quando chegamos no quarto da Elisa, a encontramos sentada no canto da cama, abraçando o urso de pelúcia. Ela olhou para mim e começou a chorar. Vovó! Corri para abraçá-la e ela se agarrou em mim como se fosse a última coisa sólida no mundo dela.
Está tudo bem agora, minha flor. Vovó voltou. Fernanda conversou com Elisa por quase 1 hora. Diferente da doutora Mariana, ela fez perguntas mais diretas, mais específicas. Elisa respondeu tudo, sussurrando, mas com detalhes que me fizeram querer vomitar. Quando terminou, Fernanda me chamou para conversar na sala. Isabela estava sentada no sofá, imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. Dona Carmen, a situação é grave. Muito grave. Fernanda falava baixo, mas suas palavras ecoavam como gritos. A criança apresenta sinais claros de abuso sexual continuado. Vou ter que remover ela da casa imediatamente. Não! Isabela se levantou de um pulo. Vocês não podem tirar minha filha de mim. Senhora Isabela, entendo sua dor, mas a criança não pode permanecer em ambiente onde há risco de novo abuso. Mas o Roberto não está aqui, ele foi trabalhar. E quando ele voltar? Fernanda perguntou gentilmente. A senhora consegue garantir que ele não vai ter acesso à criança? Isabela ficou em silêncio. A resposta estava estampada no rosto dela. Fernanda, eu interrompi. E se a Elisa ficar comigo, na casa da minha irmã? A senhora é parente próxima, tem condições de cuidar da criança? Tenho. E posso garantir que ela ficará longe do Roberto. Fernanda considerou por alguns segundos. Temporariamente pode ser uma solução, mas vamos precisar de alguns documentos e a situação será reavaliada em breve. Foi quando ouvimos o carro chegando. Roberto estava voltando para casa, provavelmente avisado por alguém sobre a presença do conselho tutelar. Dona Carmen, Fernanda sussurrou, é melhor a senhora levar a menina agora. Vou ficar aqui para conversar com ele. Elisa, chamei. Pega suas coisas, vamos embora. Minha neta correu escada acima e eu a segui. Ajudei ela a colocar algumas roupas numa mochila, junto com o urso de pelúcia e alguns brinquedos. Para sempre, vovó. Até a situação se resolver, minha flor. Quando descemos, Roberto estava na sala, conversando com Fernanda. Ele tentou manter o sorriso falso, mas eu podia ver o pânico nos olhos dele. Dona Carmen, que bom que voltou. Estava preocupado com a senhora. Ele olhou para a mochila da Elisa. Vocês vão passear? Vamos sim, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Um passeio bem longo. Roberto entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. A máscara de homem bonzinho escorregou por um segundo, e eu vi o monstro que se escondia por trás. Isabela, chamei minha filha, que estava parada como uma estátua. Você sabe onde me encontrar quando quiser ver sua filha. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para o chão como se tivesse vergonha de olhar para mim ou para Elisa. Saímos de casa com Marta e Fernanda nos escoltando. Roberto ficou na porta, observando, ainda tentando manter aquele sorriso falso. No ônibus, Elisa se aninhou ao meu lado. Vovó, por que a mamãe não acreditou em mim? Era a pergunta mais difícil de responder. Como explicar para uma criança que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam? Que às vezes o amor cega tanto que não conseguimos ver a verdade? Às vezes os adultos se confundem, minha flor. Sua mãe está confusa agora, mas um dia vai entender. E o Roberto? Ele vai ser preso? Vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E você saberia como explicar para uma criança por que o mundo às vezes parece tão cruel e injusto? Na casa da Marta, montamos um quartinho para Elisa. Nada muito elaborado, só uma cama extra no quarto de hóspedes, mas ela ficou feliz. Pela primeira vez em meses, vi minha neta sorrir de verdade. Posso dormir com a porta aberta, vovó? Pode, minha flor. Pode deixar aberta a noite toda. Naquela noite, Fernanda ligou para me contar as novidades. Roberto tinha negado tudo, obviamente. Disse que eu era uma velha ressentida que estava manipulando a criança, que Isabela estava passando por um momento difícil e que eu estava aproveitando para criar confusão. Mas temos o relatório da doutora Mariana, Fernanda explicou. E o depoimento da Elisa é muito consistente. Além disso, outras mães estão começando a aparecer. Outras mães? Sim. Depois que a notícia se espalhou, 3 mulheres procuraram o conselho tutelar, todas com suspeitas sobre o comportamento do Roberto com as filhas delas. Meu coração acelerou. Finalmente, outras pessoas estavam encontrando coragem para falar. E agora? Agora vamos abrir uma investigação formal. A polícia vai ser acionada novamente e dessa vez com mais evidências.
Quando desliguei, me senti aliviada pela primeira vez em semanas. Não estava mais sozinha nessa luta. No dia seguinte, Elisa teve sua primeira consulta com uma nova psicóloga, especialista em traumas infantis. Doutora Patrícia era uma mulher mais velha, experiente, que conseguiu fazer Elisa se sentir segura para falar sobre tudo o que tinha acontecido. Ela vai precisar de tempo. Doutora Patrícia me explicou depois da sessão. O trauma foi significativo, mas com acompanhamento adequado, ela pode se recuperar completamente. E a mãe dela? Como fica essa situação? A criança expressa muito amor pela mãe, mas também mágoa. Isabela escolheu o agressor ao invés da filha, e isso deixou marcas profundas. Era doloroso ouvir, mas eu sabia que era verdade. Isabela tinha escolhido Roberto, e agora teria que viver com as consequências dessa escolha. 3 dias depois, a situação tomou um rumo inesperado. Marta chegou em casa correndo, ofegante. Carmen, ligaram da delegacia. Prenderam o Roberto. Como assim? Uma das mães instalou uma câmera escondida na mochila da filha. Gravou tudo. Marta se jogou na cadeira, ainda tentando recuperar o fôlego. As imagens são horríveis, Carmen. Não tem como negar. Uma câmera escondida. Por que eu não tinha pensado nisso? E a Isabela? Sabe do que aconteceu? Dizem que ela estava na delegacia quando ele foi preso. Que ela viu as imagens. Imaginei minha filha assistindo aquelas gravações, finalmente vendo com os próprios olhos a monstruosidade do homem que ela defendeu. Senti pena dela, apesar de tudo. À tarde, Isabela apareceu na porta da casa da Marta. Estava irreconhecível, magra, pálida, com olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Oi, mãe. Oi, filha. Ficamos nos olhando por alguns segundos, sem saber o que dizer. Como começar uma conversa depois de tudo que tinha acontecido? Posso ver a Elisa? Ela está no quintal, brincando com as bonecas. Isabela caminhou devagar até o quintal, como se cada passo doesse. Quando Elisa a viu, parou de brincar e ficou observando, sem se mover. Oi, minha princesa. Oi, mamãe. Isabela se ajoelhou na grama, mantendo distância da filha. Posso chegar perto? Elisa hesitou, depois acenou com a cabeça. Isabela se aproximou devagar e se sentou ao lado dela. Minha filha, Isabela começou, a voz embargada. Mamãe errou. Errou muito, muito mesmo. Elisa continuou brincando com as bonecas, sem olhar para a mãe. Eu vi as gravações hoje. Isabela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi o que ele fez com você e com outras meninas. Dessa vez, Elisa parou de brincar e olhou para a mãe. Você acredita em mim agora, mamãe? Acredito, minha princesa. E peço perdão por não ter acreditado antes. Isabela estendeu a mão, hesitante. Posso te dar um abraço? Elisa se jogou nos braços da mãe e as duas começaram a chorar juntas. Eu observava da janela da cozinha, chorando também. Pelo menos uma parte da nossa família estava começando a se curar. Mas eu sabia que o caminho seria longo. Naquela noite, depois que Isabela foi embora, Elisa veio conversar comigo no quarto. Vovó, por que os adultos às vezes não escutam as crianças? Sentei na cama e puxei ela para o meu colo. Porque às vezes os adultos acham que sabem mais que as crianças. E às vezes têm medo de acreditar em coisas ruins. E por que o Roberto fazia aquelas coisas comigo? Era a pergunta mais difícil de todas. Como explicar para uma criança de 10 anos a maldade pura que existe no mundo? Porque ele é uma pessoa doente, minha flor. Pessoas que machucam crianças são doentes na cabeça. Ele vai ficar preso para sempre? Vamos torcer para que sim. E eu vou poder voltar para casa? Essa pergunta me pegou desprevenida. Eu não sabia a resposta. A casa onde Elisa tinha morado ainda estava impregnada de memórias ruins. Roberto podia estar preso, mas as marcas que ele deixou ainda estavam lá. Não sei ainda, minha flor, mas você sempre vai ter um lar comigo, onde quer que seja. 2 semanas depois, outras 4 crianças prestaram depoimento contra Roberto. O caso virou notícia no jornal local. Professor da rede municipal é preso por abuso infantil, dizia a manchete. A cidade inteira estava chocada. Como um homem respeitado, que ensinava crianças há 15 anos, podia ser um predador sexual?
A resposta era simples: predadores são especialistas em se esconder. Eles constroem reputações, ganham confiança, se tornam insuspeitáveis. É exatamente isso que os torna tão perigosos. Fernanda me ligou para contar que Roberto tinha confessado. Diante de tantas evidências, não tinha mais como negar. Ele será julgado em 3 meses, ela explicou. E com todas as provas que temos, a condenação é praticamente certa. E as crianças? Como estão? Todas em acompanhamento psicológico. Vai levar tempo, mas elas vão se recuperar. Quando desliguei, me senti finalmente em paz. A justiça ia ser feita. Roberto ia pagar pelos crimes dele. Mas havia uma questão que ainda me incomodava. Isabela. Minha filha tinha se mudado da casa onde vivia com Roberto. Disse que não conseguia mais ficar lá, que cada canto da casa trazia memórias ruins. Ela alugou um apartamento pequeno no centro da cidade e começou a trabalhar numa loja de roupas. Ela visitava Elisa 2 vezes por semana, sempre acompanhada por mim. As duas estavam reconstruindo o relacionamento devagar, com a ajuda da doutora Patrícia. Vai levar tempo, a psicóloga me explicava. O rompimento da confiança foi muito profundo. Mas elas se amam, e isso é a base para a cura. 1 mês depois da prisão de Roberto, Isabela me procurou para uma conversa séria. Mãe, eu quero que você saiba que entendo tudo o que aconteceu. Estávamos sentadas na varanda da casa da Marta, tomando café depois do almoço. Você tentou me avisar desde o primeiro dia, ela continuou. Você tentou proteger a Elisa quando eu não consegui. Isabela, deixa eu falar, mãe. Ela respirou fundo. Eu escolhi aquele monstro ao invés da minha própria filha. Escolhi acreditar nele ao invés de acreditar na senhora. E por causa disso, a Elisa sofreu ainda mais. Você estava apaixonada, filha. O Roberto era manipulador. Não, mãe. Não posso usar isso como desculpa. Isabela limpou as lágrimas. Eu sou mãe. Minha obrigação era proteger minha filha acima de qualquer coisa. E eu falhei. Era doloroso ver minha filha se culpando tanto, mas eu sabia que ela precisava passar por esse processo para se curar. O importante é que agora você está tentando consertar as coisas. Estou tentando, mas não sei se vou conseguir. Isabela me olhou com olhos cheios de dor. A Elisa ainda tem medo de ficar sozinha comigo, e eu entendo. Como ela pode confiar em mim depois que eu escolhi o lado do homem que abusava dela? Vai levar tempo, mas vocês vão conseguir. Espero que sim. Porque sem a Elisa, eu não sou nada. O julgamento de Roberto aconteceu 3 meses depois, como previsto. Elisa não precisou testemunhar pessoalmente. Seu depoimento foi gravado em ambiente protegido. Mas as outras evidências foram suficientes para condená-lo. 15 anos de prisão. Não era uma sentença de morte, mas era o que o sistema de justiça podia oferecer. Quando saí do tribunal, encontrei algumas das outras mães na porta. Mulheres que, como eu, tinham lutado para proteger suas filhas. Mulheres que tinham encontrado coragem para falar depois que eu comecei a luta. Obrigada, Dona Carmen, disse uma delas. Se a senhora não tivesse falado primeiro, a gente nunca teria tido coragem. A gente protege umas às outras, respondi. É assim que tem que ser. 6 meses depois do início de tudo, Elisa estava visivelmente melhor. Voltou a sorrir, a brincar, a ser criança. Ainda fazia terapia 2 vezes por semana, mas as marcas estavam cicatrizando. Isabela também estava se reconstruindo. Tinha começado uma terapia própria, tentando entender como tinha chegado ao ponto de escolher um abusador ao invés da própria filha. Acho que eu estava tão desesperada para ter uma família normal que ignorei todos os sinais. Ela me confessou numa dessas conversas. Queria tanto acreditar que finalmente tinha encontrado um homem bom que fechei os olhos para a verdade. O importante é que você aprendeu. Aprendi que nada é mais importante que minha filha. Nada. Uma noite, Elisa me procurou no quarto com uma pergunta que eu não esperava. Vovó, posso voltar a morar com a mamãe? Meu coração apertou. Por um lado, ficava feliz que ela quisesse se reconciliar com a mãe. Por outro, tinha medo de que fosse cedo demais. Você tem certeza, minha flor? Tenho. A mamãe errou, mas ela me ama. E eu amo ela também. E se você mudar de ideia? Posso voltar para cá? Sempre. Esta casa sempre vai ser sua casa também. No final daquele mês,
Elisa se mudou para o apartamento da Isabela. Não foi fácil para nenhuma das duas, mas elas estavam determinadas a reconstruir o relacionamento. E eu finalmente pude descansar. Depois de meses lutando, protegendo, brigando, finalmente podia dormir em paz, sabendo que minha neta estava segura. Mas a lição que ficou foi que precisamos sempre acreditar nas crianças. Elas raramente mentem sobre coisas sérias. E quando um adulto não escuta, outros precisam escutar por eles. Porque no final das contas, proteger as crianças é responsabilidade de todos nós. O dia do julgamento chegou como uma tempestade que eu estava esperando há meses. 7 da manhã, e eu já estava acordada, vestindo minha melhor roupa. Não por vaidade, mas porque queria que Roberto me visse forte, digna, inabalável. Queria que ele soubesse que não tinha conseguido me quebrar. Elisa não precisaria ir ao tribunal. Seu depoimento tinha sido gravado em ambiente protegido, como a lei determina para crianças. Mas eu faria questão de estar lá, representando ela, representando todas as crianças que ele tinha machucado. Marta me acompanhou, como sempre. Durante esses meses de luta, minha irmã se tornou meu braço direito, minha fortaleza quando eu fraquejava. Pronta para ver esse demônio ser condenado? Ela perguntou enquanto esperávamos o ônibus. Mais que pronta. Esperando por esse dia, há tempo demais. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, mas principalmente as outras mães. Mulheres que, como eu, tinham descoberto que seus filhos foram vítimas de Roberto. Mulheres que encontraram coragem para falar depois que eu comecei essa luta. Quando Roberto entrou na sala, algemado, usando um terno cinza, parecia menor do que eu lembrava. O homem que me ameaçou naquela madrugada, que manipulou minha filha, que torturou minha neta por meses, agora estava ali, diminuído, derrotado. Nossos olhos se cruzaram por alguns segundos. Ele tentou aquele sorriso falso de sempre, mas dessa vez não funcionou. Eu o encarei de volta, sem medo, e vi quando ele desviou o olhar primeiro. O promotor apresentou as evidências uma por uma. O vídeo gravado pela mãe corajosa que instalou a câmera escondida. Os depoimentos das 7 crianças que encontraram coragem para falar. Os laudos psicológicos, as mensagens encontradas no celular dele, trocadas com outros pedófilos. Cada prova era uma facada no coração, mas também uma vitória. Finalmente a verdade estava sendo exposta para todos verem. O advogado de Roberto tentou argumentar que as evidências tinham sido obtidas de forma ilegal, que as crianças tinham sido manipuladas, que tudo não passava de uma conspiração de mães histéricas. As mesmas táticas sujas que homens como Roberto usam há décadas para escapar da justiça. Mas dessa vez não funcionou. Quando o juiz leu a sentença, 15 anos de prisão, senti um alívio tão grande que pensei que ia desmaiar. Não era prisão perpétua, mas era o máximo que o sistema podia oferecer. E era o suficiente para que Roberto não pudesse machucar mais nenhuma criança pelos próximos 15 anos. Algumas das mães choraram, outras aplaudiram. Eu apenas fechei os olhos e agradeci a Deus, ao universo, a qualquer força superior que tivesse me dado forças para chegar até ali. Roberto foi levado sem olhar para ninguém. Sua máscara de homem respeitável tinha caído definitivamente. Na saída do tribunal, uma repórter me abordou. Dona Carmen, como a senhora se sente com a condenação? Me sinto aliviada, respondi. Justiça foi feita. Mas principalmente, me sinto orgulhosa de todas as mães que tiveram coragem de falar, de todas as crianças que encontraram força para contar a verdade. Qual seria seu recado para outras famílias que podem estar passando por situação similar? Olhei diretamente para a câmera. Acreditem nas suas crianças. Sempre. Quando uma criança diz que algo está errado, alguma coisa está errada mesmo. E não tenham medo de falar, de denunciar, de lutar. Porque sozinhas somos vulneráveis, mas juntas somos invencíveis. 2 semanas depois do julgamento, recebi uma visita inesperada. Isabela apareceu na casa da Marta com uma proposta. Mãe, encontrei uma casa nova, onde a gente pode recomeçar. Estávamos sentadas na varanda, Elisa brincando no quintal com as bonecas. Minha neta ainda morava comigo, mas estava visitando a mãe quase todos os dias.
O relacionamento entre elas estava se reconstruindo devagar. Uma casa nova? É pequena, mas tem 3 quartos. Um para mim, um para a Elisa e um para a senhora. Isabela me olhou com olhos esperançosos. Se a senhora quiser, claro. Fiquei surpresa. Depois de tudo que tinha acontecido, eu não esperava que Isabela quisesse me incluir nos planos dela. Isabela, você tem certeza? Tenho, mãe. Aprendi que família é isso. A gente se protege, mesmo quando erra, mesmo quando machuca. Ela respirou fundo. Eu errei muito. Quase perdi minha filha por causa dos meus erros. Mas a senhora nunca desistiu de nós. A senhora lutou quando eu não consegui lutar. Eu apenas fiz o que qualquer avó faria. Não, mãe. A senhora fez o que eu deveria ter feito e não fiz. Isabela limpou uma lágrima. A senhora escolheu a Elisa quando eu escolhi o Roberto. E por isso, por ter sido a mãe e a avó que nós precisávamos, eu quero que faça parte dessa nova vida. Olhei para Elisa no quintal. Ela estava conversando com as bonecas, contando uma história onde a boneca filha estava ensinando a boneca mãe a ser forte. Era a forma dela de processar tudo o que tinha acontecido. E a Elisa? O que ela acha? Foi ideia dela. Isabela sorriu pela primeira vez em meses. Ela disse que quer morar com a mamãe, mas quer que a vovó more junto para proteger as duas. Meu coração se encheu de amor. Aquela criança, depois de tudo que passou, ainda pensava em proteger outras pessoas. Então está decidido, falei. Vamos começar de novo, as 3 juntas. 1 mês depois, estávamos na casa nova. Pequena mesmo, como Isabela tinha dito, mas cheia de luz. As janelas eram grandes, não havia cantos escuros onde monstros pudessem se esconder. Era exatamente o que precisávamos. Elisa escolheu o quarto dela, o que tinha vista para o jardim. Assim posso ver as flores quando acordar, ela explicou. Era uma mudança significativa. Por meses, ela não conseguia dormir perto de janelas. Tinha medo de que alguém pudesse entrar. Vovó, ela me chamou no primeiro dia na casa nova. Posso dormir com a porta do quarto aberta? Pode, minha flor. E se quiser, pode deixar uma luz acesa também. Não precisa mais, ela respondeu, me surpreendendo. Aqui eu me sinto segura. Aquelas palavras valeram mais que qualquer vitória no tribunal. A rotina nova era simples, mas reconfortante. Isabela trabalhava na loja pela manhã. Eu ficava com Elisa. À tarde, eu ia para a feira vender meus quitutes. Tinha voltado ao meu trabalho de sempre, que me dava independência. À noite, as 3 jantavam juntas, conversavam, assistiam televisão. Elisa continuava na terapia com doutora Patrícia, mas os progressos eram visíveis. Voltou a brincar, a rir, a ser criança. Ainda tinha pesadelos ocasionalmente, mas cada vez menos frequentes. Isabela também fazia terapia. Estava aprendendo a se perdoar, a entender como tinha chegado ao ponto de escolher um abusador ao invés da própria filha. A terapeuta disse que eu estava tão carente de afeto, tão desesperada para ter uma família normal, que ignorei todos os sinais. Ela me contou numa dessas noites. Disse que isso é comum em mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. A gente fica vulnerável a novos predadores. O importante é que você aprendeu. Aprendi que nada, absolutamente nada, é mais importante que minha filha, e que a senhora sempre soube disso. 3 meses na casa nova, recebemos uma visita de Fernanda, do Conselho Tutelar. Era uma visita de acompanhamento para ver como Elisa estava se adaptando. Ela está irreconhecível, Fernanda comentou depois de conversar com minha neta. Quando a conheci, era uma criança assombrada, assustada. Agora é uma menina normal, feliz. Ainda tem um caminho a percorrer, eu respondi. Mas está no rumo certo. E a dinâmica familiar? Como está? Melhor a cada dia. Isabela está se esforçando muito para reconquistar a confiança da filha. E conseguindo? Olhei pela janela, onde Isabela e Elisa estavam plantando flores no jardim. Minha filha explicava para minha neta como cuidar das plantas, e Elisa ouvia atentamente, de vez em quando fazendo perguntas. Conseguindo, respondi. 6 meses depois do julgamento, aconteceu algo que eu não esperava. Elisa veio conversar comigo, séria como um adulto. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha flor.
Por que a senhora nunca desistiu de mim? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Todo mundo dizia que eu estava mentindo. A mamãe não acreditava, o policial não acreditava, até as vizinhas falavam que eu estava inventando história. Ela se sentou ao meu lado no sofá. Mas a senhora sempre acreditou. Por quê? Como explicar para uma criança de 10 anos o instinto de proteção de uma avó? Como dizer que existe um amor que não questiona, que não duvida, que simplesmente protege? Porque você é minha neta. Respondi simplesmente. E por que, quando você olhou nos meus olhos naquela noite e me contou que estava com medo, eu vi a verdade? Crianças não mentem sobre coisas sérias assim. E se eu tivesse mentindo? Você não estava. E mesmo se estivesse, minha obrigação era te proteger primeiro e descobrir a verdade depois. Elisa ficou pensativa por alguns segundos. Quando eu crescer, quero ser como a senhora. Como assim? Quero proteger as crianças que ninguém acredita. Meu coração se encheu de orgulho. Apesar de tudo que tinha passado, minha neta estava se transformando numa pessoa forte, empática, que queria usar sua dor para ajudar outras pessoas. Você vai ser uma mulher incrível, eu disse, abraçando ela. E vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. 1 ano depois do início de tudo, estávamos as 3 na cozinha preparando o almoço de domingo quando o telefone tocou. Era a doutora Patrícia. Dona Carmen, tenho uma boa notícia. Acho que podemos espaçar as sessões da Elisa. Ela está praticamente recuperada. Tem certeza? Os traumas estão cicatrizados. Ela desenvolveu mecanismos saudáveis de enfrentamento, tem uma rede de apoio sólida e, principalmente, voltou a confiar nas pessoas que ama. Quando desliguei, olhei para Elisa e Isabela descascando batatas juntas, conversando sobre a escola, sobre os amigos, sobre coisas normais de mãe e filha. Era a cena mais bonita que eu tinha visto em muito tempo. Boas notícias? Isabela perguntou. As melhores, respondi. A doutora Patrícia disse que nossa menina está curada. Elisa sorriu, mas não parou de descascar a batata. Eu já sabia, vovó. Faz tempo que não tenho mais medo. E como você sabe que não tem mais medo? Porque agora eu durmo de porta fechada, ela respondeu. E não preciso deixar luz acesa. E quando vejo homens na rua, não fico com medo que sejam como o Roberto. E principalmente, Isabela acrescentou, porque você voltou a confiar na mamãe. Elisa parou de descascar a batata e olhou para a mãe. Eu sempre confiei na senhora, mamãe. Só estava esperando a senhora confiar em mim também. Isabela começou a chorar e Elisa a abraçou. Não chora, mamãe. A gente se perdoou, lembra? A vovó disse que família é isso, perdoar e recomeçar. E você, conseguiria perdoar alguém que escolheu acreditar no seu abusador ao invés de acreditar em você? Elisa conseguiu. Aos 10 anos, minha neta teve a sabedoria e a generosidade de perdoar a mãe que a decepcionou no momento que ela mais precisava. E foi esse perdão que curou nossa família. 2 anos se passaram. Elisa agora tem 12 anos, está no 6º ano, tem amigas na escola e sonha em ser psicóloga quando crescer. Para ajudar crianças que passaram pelo que eu passei, ela explica para quem pergunta. Isabela trabalha como gerente da loja. Está fazendo faculdade de administração à noite e de vez em quando sai com um colega de trabalho que parece ser um homem decente. Mas dessa vez ela está indo com calma, ouvindo a filha, prestando atenção nos sinais. Mãe, se um dia eu trouxer outro homem para casa, a senhora promete que vai ficar de olho? Ela me perguntou outro dia. Prometo. E se eu ver alguma coisa estranha, você vai me escutar? Vou. Dessa vez vou. E eu? Aos 70 anos, descobri que ainda sou capaz de coisas que nem imaginava. Descobri que uma avó determinada pode mover montanhas, que a voz de uma criança pode ser mais poderosa que a reputação de um homem respeitado, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho. Roberto continua preso. De vez em quando recebo notícias dele através das outras mães. Dizem que ele não se adaptou bem à prisão, que outros presos não gostam de criminosos que abusam de crianças. Não sinto pena. Sinto que a justiça está sendo feita de todas as formas possíveis. Algumas das outras crianças que ele abusou também se recuperaram. Uma delas, filha da Lúcia,
me procurou no mercado outro dia para me agradecer. Se a senhora não tivesse falado primeiro, minha mãe nunca teria tido coragem de me levar na psicóloga, ela disse. Obrigada por ter começado essa luta. A gente luta umas pelas outras, respondi. É assim que tem que ser. Hoje à noite, enquanto escrevo estas últimas linhas na minha mente, olho para Elisa dormindo no quarto dela. Porta fechada, sem luz acesa, dormindo tranquila como uma criança de 12 anos deve dormir. O monstro que assombrava seus sonhos está preso e ela está livre. Olho para Isabela, que está na sala estudando para uma prova da faculdade. Minha filha aprendeu que ser mãe significa escolher sempre o filho, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Ela não vai repetir o erro. E olho para mim mesma no espelho do corredor. Uma mulher de 70 anos que descobriu que nunca é tarde para lutar, que descobriu que a idade não é fraqueza, mas experiência, que descobriu que uma avó pode ser a última linha de defesa entre uma criança e o mal. Se alguém está lendo esta história e reconhece os sinais que eu demorei para ver, não hesitem. Acreditem nas crianças. Sempre. Elas raramente mentem sobre coisas sérias. E se os adultos responsáveis não escutam, encontrem outros adultos que escutem. Denunciem. Lutem. Não se intimidem com reputações, com ameaças, com quem diz que vocês estão exagerando. Melhor exagerar na proteção do que faltar na hora que uma criança mais precisa. E principalmente lembrem-se, sozinhos somos vulneráveis, mas juntos somos invencíveis. Foi isso que aprendi nessa jornada. Foi isso que me deu forças para chegar até o fim. A verdade pode demorar para aparecer, mas sempre aparece. A justiça pode ser lenta, mas sempre chega. E o amor de uma família pode ser ferido, mas sempre pode ser curado. Minha neta está segura. Minha filha aprendeu. E eu? Eu dormi em paz, sabendo que fiz o que tinha que fazer. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E, principalmente, se você conhece uma criança que está tentando falar e ninguém está escutando, seja a voz que ela precisa. Porque, no final das contas, proteger as crianças é responsabilidade de todos nós.